Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e vamos aprender hoje a criar nossas tabelas, fazer a formatação de uma base de dados em uma tabela para que consigamos ter alguns benefícios. Beleza? Para que nós consigamos criar essas nossas tabelas, primeiramente, vamos clicar no menu Página Inicial, no grupo Estilos e selecionar a ferramenta Formatar como tabela, ok? Então vamos lá. Clico na minha base de dados, vou no menu Página Inicial, Estilos, Formatar como tabela. Quando eu clico em Formatar como tabela, irá aparecer vários exemplos de várias cores, cores claras, cores médias e escuras. Eu posso selecionar qualquer uma delas, tá? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, esta, onde irá destacar o meu título e colocar cada linha de uma cor específica. Vejam que quando eu clico, irá me aparecer esse pop-up, onde ele está me perguntando onde estão os dados dessa minha tabela, dessa minha base de dados. Veja que automaticamente o Excel irá identificar qual que é o tamanho da sua base de dados e qual a quantidade de linhas. Eu tenho 777 linhas digitadas. Ele vai selecionar todos esses dados. Ele também irá me perguntar aqui se a minha primeira linha são meus títulos. Caso sejam, ele irá colocar elas como os títulos. Caso não seja, desmarque a opção. Veja que ao eu desmarcar a opção, ele irá considerar que minha primeira linha já é um dado da minha base de dados. Ele irá criar uma linha acima, colocando coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante, de acordo com a quantidade de colunas que estiver, e posteriormente eu vou renomeando. Ok? Vejam no exemplo aqui para vocês verem. Ó. Vou clicar OK. Vejam que os meus títulos foi para a segunda linha, porque eu falei que não era título, era dado real, e ele criou aqui colunas automáticas. Quando eu coloco em tabela, é obrigado toda coluna ter um título. E também não consigo ter colunas com nomes diferentes. Caso eu tente colocar com nomes iguais, vejam aqui, por exemplo, eu vou renomear coluna 2 para coluna 1. Coluna 1. Quando eu aperto Enter, ele irá renomear ela para um nome que não possui. Por exemplo, coluna 1, segunda ocorrência. Coluna 12, no caso, apareceu, mas é a coluna 1, segunda ocorrência. Não temos como ter colunas sem nomes. Quando formatamos em coluna, é obrigatório ter nomes nas colunas. Eu vou desfazer tudo que eu fiz e vou formatar como tabela, colocando a minha primeira linha como título, ok? Então vamos lá novamente, página inicial, formatação como tabela, e irei selecionar aqui os meus dados e deixar marcado que minha primeira linha são os meus títulos. Quando eu faço isso, veja o que acontece. A minha primeira linha se transforma nos títulos e eu consigo fazer essa formatação como tabela. Beleza? Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.